Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu Pod JP Pod. E hoje o nosso pod está muito especial, porque a gente vai falar de um projeto lindo, 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 lindo. Esse projeto eu conheci assistindo ao canal da Sabrina Sato. Aí eu vi uma moça lá comentando sobre esse projeto. Eu falei, gente, que projeto genial! Eu preciso convidá-la. Aí depois eu descobri que é todo um grupo para conversar sobre esse projeto, né? Afinal, falar de samba é muito emocionante, mas escutar a história verdadeira do samba é mais emocionante ainda, né? O samba raiz, que vem do coração, que vem com emoção. O projeto que eu tô falando, né, é o projeto Personalidades Negras. Histórias contadas por nossos griots do samba. E quem são, né, as pessoas que pensaram, estão construindo esse projeto? A gente tem a Dandara Oliveira, que infelizmente não pôde vir, né, por um imprevisto. A gente tem a Kátia, que está aqui com a gente, Kátia Suzuki, não é isso? Eu estava conversando com a Kátia, gente, e até uma apresentação. A gente, quando olha para o samba, a gente assim, o samba é esse glamour todo, né? A gente não vê o que tem por trás do samba, né? A gente não analisa que ali, por exemplo, tem uma podóloga, né? Tem um médico, um professor, Advogado, médico, advogado. Você falou isso, eu uma achei muito enfermeira, uma interessante. professora, uma É, dona de casa. uma dona de casa, enfim, né? Então a Kátia é podóloga, é ex-passista, é ex-diretora de passista da Caprichosos de Pilares e apoio de direção da ala de passistas da Vila Isabel. Atualmente, isso? Atualmente, Atualmente. Beleza. E tá aqui 6 comigo anos. quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Mas de carnaval, quanto tempo no total? Bom, comecei com os 9, Os tô com 9. 54, vamos Uns... fazer as contas. Bastante tempo. uns 10 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. E tem a Luanda, que está aqui com a gente também, que é pedagoga, né, ex-passista e uma das curadoras da primeira festa literária da Unidos da Vila Isabel. Olha, interessante isso, hein? Muito legal. Foi um trabalho bem legal também, que a gente conseguiu construir lá na nossa escola, com a ajuda do Vinícius Natal, que foi Uhum, o nosso coordenador, que é um cara que saca muito de carnaval, assim, tipo, eu sou super fã dele. E uhum, da Tati Queiroz, que também foi curadora, né, junto uhum, comigo. A gente teve parceria com a Secretaria Municipal de Educação, né, e a uhum. nossa escola abriu as portas para que a gente pudesse realizar esse evento, né, que era essencial também para nossa comunidade. Foi muito interessante. E como é que funcionou essa festa literária? Então, a nossa festa literária como eu disse, né, em parceria com a SME, né, do Rio de Janeiro, e as escolas de samba. Ela já aconteceu em várias escolas de samba, já aconteceu na Portela, algumas edições já estiveram na Portela, já teve no Salgueiro, e a gente teve na Vila, né, como escolas de samba. Eles também fazem eventos em outros lugares, tipo Cacique de Ramos, Renascença e tudo mais, né? E aí a gente convida autores, convida pessoas para darem oficinas, né, para vários públicos, né, educação infantil, séries iniciais, Olha que legal. ensino fundamental, parte 2, né, e educação de jovens e adultos. Foi assim que a gente fez, né? Foi um dia inteiro de atividades. Normalmente eles fazem 2 dias, mas como a gente fez no dia 1º de dezembro, era a véspera do Dia Nacional do Samba, a gente não ia entrar em concorrência com o Dia Nacional do Samba para fazer em 2 dias. Então a gente fez um dia mais extenso, né? A gente fez uma média de 12, 13 horas de evento, mais ou menos. Foi um festival só até agora. Foi o primeiro que a gente fez, mas foi um sucesso, foi Vocês pretendem maravilhoso. repetir? Se depender da gente, com certeza. Acho que vocês podem me convidar depois para participar, hein? Já Que eu fica o sou... convite. É. Mas vamos falar um pouquinho desse projeto de vocês maravilhoso, que é o projeto Personalidades Negras, né? Histórias contadas por nossos griots do samba. Como é que surgiu essa ideia do projeto? Fala aí, Kátia, começa Fala, por ti Kátia, mesmo. conta pra gente, Kátia. Você Bom, que tá tão pouco tempo no samba, mas Ela também é uma griô, né? e logo logo vai ter o livro contando a história Contando a dela, né? história dela também. diz a Luana aqui, Não, gritando deixa pra só dar uma cá, Gabriel. desafogada. Lançamento para abril. Luana vai desmaiar De agora. 2025, tá ligado? Quando eu falei abril, a Luana ficou assim, Não, gente. Ah, é muito trabalhoso. Você não tem sim, sim. noção de quanto é trabalhoso a gente
Eu imagino, reunir todos esses dados para poder homenagear essas pessoas tão especiais na nossa vida. eu imagino. Bom, o projeto ele surgiu de um interesse de 4 passistas, né, Aham, da Vila aham, Isabel, aham, eu, Dandara, Luanda e Edson, uhum, para homenagear o nosso mestre, primeiro livro, no caso, né, Ciro da Gogô. Ele tinha um desejo de construir um museu do samba uhum, para contar as histórias, não só dele, mas de outras personalidades que vieram antes dele. uhum. E, infelizmente, ele veio a falecer e deixou uma lacuna, né? Que um dia, conversando, nós 4, essa pessoa aqui falou, cara, vamos botar isso no papel? Uhum. Falei, vamos, o Edson, vamos, Dandara, vamos. Vamos e vamos como, né? Porque assim, assim, uma questão não, um ponto muito importante é da questão da gente poder registrar, né? Porque a história do povo preto e dos povos indígenas, elas não são tão registradas quanto as histórias eurocêntricas, né? Uhum. De origem eurocêntrica. Então, assim, era uma forma da gente também deixar esse legado para posteridade, né? Para Uhum. outras pessoas que tivessem interesse em conhecer a história do Ciro, não só dentro do samba, mas fora também, né? Porque era um ser humano, assim, ímpar, assim. Eu acho que eu nunca conheci ninguém como ele, assim. De tão generoso, de tão carinhoso, de tão cuidadoso, com os passistas, assim, nunca conheci. Em relação ao Ciro do Agogô, o que você acha, assim, conta pra gente, pra quem não conhece, né, um pouco, o que ele construiu, o que ele trouxe pro samba, assim? O Cara, que foi um desafio pra ele, por exemplo? eu acho que, assim, na época em que Ciro sambava, Uhum, eu lembro dele contando, né, da questão da marginalização do samba, né, uhum, que as pessoas eram perseguidas, né, em sua maioria eram pessoas negras, né, uhum. e assim, até onde ele conseguiu chegar, né, passou pela Mangueira, né, na velha guarda da bateria, singrou outros caminhos também em outras escolas, mas ele fincou raiz, foi na Vila Isabel, que era a escola do bairro que ele morava também, né. Uhum. E lá ele construiu um legado, assim, gigantesco, sabe? É que eu digo assim, eu acho que eu nunca vi um diretor de aula de passistas tão humano, assim, sabe? Uhum. Tão humano no sentido, assim, e eu digo para todo mundo, assim, ele não estava sozinho, né? Ele tinha uma grande mulher chamada Teresa, que acompanhava ele em tudo e que dava todo o suporte também. Eles levavam garrafa de água, garrafa PET com água mineral para os passistas, não era obrigação deles. Eles levavam coisa para os passistas comerem. Quando o passista não tinha passagem, eles davam. Quando o passista não tinha dinheiro para comprar sapato ou algum item da fantasia, eles davam. E sem patrocínio nenhum, né? Não, o Por conta patrocínio era deles. por conta deles. E Muito assim, legal. Uhum. cortando um pouquinho, Luana, não era só em termos do samba. Não, ele Uhum. assistencializava as pessoas Ele, fora, ele né? se preocupava com a vida pessoal de cada um. Olha que legal. Quando acabava essa época frenética do samba, às vezes Uhum. eu brigava com ele, 6 horas da manhã ele me ligava. E ele tinha mania de chamar todo mundo de viada. E aí, viada, o que você está fazendo, Ciro? São 6 horas. Você está bem? Sabe? É assim, se você estava doente, se alguém chegasse para você e falasse assim, Ciro, ó, fulano está doente, ele ia até a casa da pessoa, ele via remédio, se não tinha remédio, se não tinha, ou até mesmo somente um abraço, entendeu? Que a Uhum. pessoa precisasse naquele momento de tristeza. Muitas e muitas vezes, passou o carnaval, ele reunia um grupo na casa dele para tirar recortes de jornais, entrevistas, fita cassete, para contar, para ensinar para gente essa arte do samba, né? Uhum. Que muitos veem na avenida, mas não sabe como é trabalhoso, como é, às vezes, desgastante o dia a dia, sabe? Conta um pouco pra gente, porque a gente tem muito essa ideia, né, do glamour do samba, que a gente vê na televisão, a gente vê o samba acontecendo, né? Mas para chegar nesse samba tão aplaudido, né? Conta um pouco desses desafios que vocês sofrem atualmente. Assim, eu... O que você acha? Falando da categoria passista, tá? Aham, Que é a que eu me enquadrei, né? aham. Na verdade, eu brinco assim, eu sou uma passista aposentada, mas passista nunca deixa de ser passista, né? Essa é a verdade. Eu só não tô Aposentado é ótimo. eu não tô numa ala, né? Mas
Quando tem que sambar, eu sambo. Ah, Mas assim. vai sambar pra gente hoje, Eu, hein? né, pelo Você amor vai de me Deus. ensinar- Eu vim de tênis. Vocês vão me ensinar a sambar. Vocês sabem, né? Eu não sei sambar. Ah, Mas assim, eu acho que a categoria passista ela deveria ser mais valorizada, tá? como, por exemplo? Como, por exemplo, a passista, ela, principalmente feminina, ela gasta muito dinheiro com roupa, com sapato, maquiagem. Às vezes a pessoa nem emprego tem, mas ela Entendi. se bobear, se endivida Entendi. para poder estar ali, sabe? Então, assim, eu acho que tem coisas que precisam ser revistas. Não vejo como obrigação de nenhuma agremiação ter que bancar a passista, não vejo isso. Mas eu acho que poderia ter um meio termo, sabe? Uhum. Eu acho que às vezes tem muitas cobranças, e como eu não estou numa aula de passistas, eu não tenho como dizer de onde vêm essas cobranças, mas eu acho que assim, poderia ser um meio termo, tipo assim, por exemplo, tem um ensaio técnico, né? Uhum. Às vezes as pessoas gastam dinheiro com sapato do ensaio técnico, roupa do ensaio técnico, cabelo do ensaio técnico. Aí no mês seguinte já vem o carnaval. Aí vai gastar mais dinheiro. Mas são quantos ensaios? Não é um só, É né? um ensaio técnico. É um Aqui só? no Rio é um, lá em São Paulo são 2, mas aqui é um. Então, assim, fora o sapato que usa ao longo dos ensaios, que a durabilidade, não existe esse sapato que seja, dura por anos. Não existe isso. Principalmente passista, né? Então, assim, os homens... Principalmente no asfalto da 28, né? O gasto dos homens é muito menor do que o gasto das mulheres. E não digo só em questão financeira, né? Aí, passando desse primeiro ponto, eu acho que, assim, o passista... E eu acho que se desse, enfim, outros setores da escola. Às vezes o cara vem do trabalho, ele não tem dinheiro para comer nada. Entendi. E vai para o ensaio, não tem dinheiro para comprar uma água. Então, assim, eu acho que isso, minimamente, as escolas... A Vila Isabel eu sei que dá. Mas, assim, minimamente as escolas deveriam pensar nessa situação, sabe? Tipo assim, porque o passista, ele é a alma do carnaval. Ele é quem traz o samba no pé. Uhum. Então, assim, quando a gente vê a questão da desvalorização da mulher, de que, não, porque passista tem que ser magro, porque tem que entrar no estereótipo X que representa a sociedade. Eu não acredito nisso. Eu acho que, assim, a pessoa pode ser alta, pode ser magra, pode ser gorda. Se ela samba, ela samba. Se ela tem amor pelo samba, eu acho que é o mais importante, Sim, né? Não? e se ela Não, e sabe se ela sambar? tem samba no pé, Se ela então tem não samba tem no como pé, então contestar você não... nada, a entendeu? pessoa é velha, a pessoa não... Sabe, tipo assim, ela sabe sambar? Ela tá presente, tá se entregando de corpo e alma? Eu acho que é isso, Uhum. sabe? Porque, assim, às vezes a gente vê a pessoa se dedicando lá, ensaiando. Aí chega perto do ensaio técnico, eu não tenho dinheiro. Uhum. Aí começa aquela confusão. Não tenho dinheiro para pagar minha roupa, não tenho dinheiro para sapato. A pessoa se dedicou ali meses e meses e meses, sabe? Uhum. Tipo assim, não tem um meio termo que a gente possa ajudar essa pessoa? Aí como é que funciona isso? A pessoa chegou lá, não tem o dinheiro, não tem o dinheiro para comprar um sapato, uma roupa. Não sei A te comuni- dizer, porque eu não tô mais em Olha, aula de passista. vai de direção para direção. Depende de aula. Entendeu? Depende de quem está à frente, depende da escola. A gente sabe que tem escolas que bancam a roupa do ensaio técnico para o seu componente, mas Uhum. tem escola que não. Então, Uhum. depende disso. Depende do diretor que está lá, como ele vai fazer, se ele vai custear aquilo do bolso dele e depois dar um jeito de reverter, entendeu? Consegue um patrocínio. Então, assim, acho que é isso, entendeu? Tipo assim, não é para que as pessoas... não, a escola tem que pagar, o diretor... Não acredito nisso, não. Mas acho que a gente tentar um meio termo. Vou tentar um patrocínio para amenizar esse valor, amortizar, entendeu? Porque muitas pessoas... Eu vi, assim, eu não gosto de citar nomes, né? Mas quando a minha irmã estava na aula de passistas como diretora, junto com a Edson, a gente teve episódios de a pessoa super dedicada, tipo, saía, trabalhava num lugar, num bairro próximo, ia caminhando até para ensaiar. E, cara, eu ficava me sentindo muito mal, porque eu não tinha como ajudar aquela pessoa, Uhum. né, financeiramente, Uhum. né, e eu via a dedicação que aquela pessoa tinha para estar ali. Então, se aquela pessoa um dia chegasse para mim e falasse assim, olha, eu não vou poder ensaiar hoje. Tudo bem você não poder ensaiar hoje. Você se dedica tanto, sabe? Então, assim, eu acho que reconhecimento, assim, valorização, respeito, é o que precisa ter mais pro passista. De fora, sabe o que eu achava? Eu achava o seguinte, quem era da comunidade acabava ganhando as fantasias, as roupas, etc. Não, nas aulas de comunidade, sim. Ah, sim. Passista que é uma outra questão. E outra coisa, E depende a da roupa escola. que vai para o desfile
Ela realmente é doada pela escola. Né? Você assina um termozinho para você devolver essa roupa, porque essa roupa pode ser reciclável. Sim, sim. Entendeu? Então, Sim. você não paga, mas não é só a roupa do desfile. Tem a roupa do ensaio de quadra, que vai fazer uma apresentação. Tem as meninas que fazem o show, as mulatas shows, que são as Investem na fantasias, os fantasia. biquínis. Tem a roupa do ensaio técnico, entendeu? Às vezes, agora então tem o mini desfile. Ainda tem isso. Samba, Tem mais entendeu? isso, Tem eu mais lembro. isso. Então tem cada vez Uma coisa nova. uma coisa nova. Uma coisa nova, uma coisa diferente, um gasto eu sinto novo. saudade, eu falo, brinco, que eu sinto saudade da minha época, de quando eu era passista. Como é que era a sua época? Porque a gente ganhava uma camisa do enredo e você customizava em casa, você fazia o que você queria, entendeu? Ia com uma bermuda branca e tava ótimo. Tava feliz, entendeu? Você botava, se você queria fazer um vestido, pegava uma camisa GG. Se você quisesse só usar blusa, fazer uma frente única, você pegava uma P. E assim ia, entendeu? O importante era o samba no pé. O importante era o samba no pé. Estética é bonito de se ver. Não vou negar. É bonito de se ver. É muito bonito. Só que eu penso nessa questão Nas do questões econômico e do sociais, social, né? Porque muitas pessoas que estão ali moram em comunidades, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas... E pessoas, às vezes, têm outros gastos que a prioridade não é ali, com aquilo ali, né? Então, assim, às vezes a pessoa tira de um lado para cobrir o outro. Essa é a minha preocupação maior, sabe? Mas a paixão é tão grande que As pessoas acabam fazendo. Não, pelo que vocês estão contando, né? O que move as pessoas no samba é o amor. Sim. Porque muitas vezes, né, não tem o dinheiro. Não, eu lembro que não teve tem a roupa, teve não um tem... ano que precisou comprar calcinha. Gente, precisa comprar calcinha porque não tem calcinha na fantasia, ok. Aí fui eu pro Saara, comprei um monte de calcinha. Cheguei lá, eu tenho calcinha que eu não recebi dinheiro até hoje. R$3. 3 viagens que você fez. R$3 cada calcinha. E 3 reais, desculpa. e tem calcinha que eu não recebi dinheiro até hoje. Eu levei calote, vou fazer o quê? Porque às vezes a pessoa não tem nem os R$3 pra me dar, o que eu vou fazer? Então, assim, tirei do meu bolso, ok. Mas, assim, porque eu gostava do que eu tava fazendo. Entendeu? A gente não pensa. A gente não pensa, a gente faz. A gente age no A gente impulso. age pelo impulso, pelo coração. Mas voltando aqui no projeto de vocês, né? Que mais de histórias, assim, vocês aprenderam, por exemplo, com o Ciro do Agogô, antes da gente chegar na Odeone Sena? Ou o que tem em comum entre eles? Melhor, o que vocês perceberam analisando a história de cada um deles, que tem em comum, que vocês pegaram para a vida de vocês, assim, que vocês acham que é um exemplo para o samba? Tanto da Odeone quanto do Ciro do Agogô. Então, eu diria que eles driblaram muitas questões pessoais, com sabedoria, com maturidade. São pessoas que abraçam as pessoas que eles gostam mesmo. Quer dizer, Da ele comunidade. já faleceu, né? Mas, assim, a Odeone também abraça as pessoas que ela gosta. Principalmente da comunidade, né? Principalmente. Mas foram guerreiros, cada um em suas histórias. Ele foi um grande guerreiro e a Odeone continua sendo uma grande guerreira, assim, na sua história de vida. E eu admiro muito os dois, assim, porque realmente ele escreveu e ela continua escrevendo uma história de vida de muita potência, sabe? E Tanto dentro quanto fora. Tirando a parte do pessoal, né? Porque a gente está falando também um pouco de samba, a paixão que o Ciro tinha e que a Odeone tem pelo samba, pela arte de sambar, e principalmente de passar adiante tudo aquilo que eles sabem. Que isso é, assim, muito bonito, porque tem pessoas que sabem de tantas coisas, mas guardam para si. Verdade. E eles não, eles fazem questão de passam com humildade, né? Sem mostrar que são superiores a ninguém, sabe? Nossa, que legal. A Odeone, ela é um ser, assim, eu falo que ela é minha diva, porque qualquer dúvida, qualquer desconforto que a gente tenha no samba, Aldi, aconteceu isso. Nega, olha só. Pensa assim, assim, assado. Olha, talvez não valha a pena. Não, vai lá e briga, entendeu? Então, é aquela
pessoa que ela te dá a força que você precisa. Ela usa a palavra certa na hora certa para te... ou para amenizar a sua dor, ou para te levar adiante, entendeu? E isso E vai... isso ele fazia com todo mundo também. Entendi. O Ciro do Agogô. Sim. Mas o que você está falando, além do samba, né? Questões Além do samba, pessoais. questões pessoais, entendeu? O que eu tô achando interessante, muito interessante dessa conversa, né? Que vai muito além do samba, né? Muito. Eu acho que muito que a Luana tá trazendo pra gente é justamente essa preocupação social, essa preocupação com o outro, né? É fundamental. E assim, o encontro deles, e aí ele é retratado no livro da Aldione, principalmente do Ciro, realmente eu não lembro, mas no da Aldione, como é mais recente, a memória ainda tá funcionando melhor. Retrata o encontro deles, né? Quando ele vê ela sambando na Mangueira e convida ela para vir para a vila, né? E o aí, Ciro do Agogô. É ele que convida a Aldione para ir para a Vila Isabel. E aí é engraçado porque quando quando ele ganha o estandarte de ouro, ele está apresentando ela para o estandarte de ouro para ela ganhar o prêmio. Só que quem ganha o prêmio é ele, a primeira vez. E aí dá um rebuliço que a mãe dela fica chateada com ele. Isso tudo tá no livro. A mãe dela fica chateada. A mãe dela amava ele, porque eles eram muito amigos. Mas aí a mãe dela achou que ele tinha pernado ela, mas na verdade não era, né? E aí logo em seguida, um tempo depois, ela já tem dois... Ela tem dois, ele dois estandartes. E aí, ela vem contando essa história no livro, né? Então, assim, isso é muito legal, assim, quando há o encontro dos dois, né? Eu brinco que é um encontro de almas, porque eles eram quase que irmãos, só não nasceram da mesma barriga. Eles se complementavam, sabe? Tanto dentro quanto fora do mundo do samba. Ele falava com ela... Falava sobre ela com muito carinho e ela fala dele com muito carinho. Os filhos dela chamam ele de tia. Gente, isso é o mais importante da vida, né? Muito bom ter esse tipo de sentimento. Muitas pessoas, o samba são só aqueles dias, né? Sexta, sábado, domingo, segunda-feira de carnaval, mas do samba a gente tira muita coisa boa, a gente tira pessoas para a vida realmente, sabe? Que você pode contar. Para contar para qualquer hora. Eu tenho um episódio do Ciro que me marcou muito, né? E toda vez que eu falo desse episódio, eu sinto a presença dele em mim. Eu perdi meu irmão há 10 anos atrás. Meu irmão teve um AVC. E foi uma loucura, um corre-corre danado, porque meu irmão era doador, então vamos doar. E isso, para quem não sabe, não é tão simples, é uma burocracia muito grande. E eu não podia chorar por causa da minha mãe. Então eu evitei chorar, eu segurei as lágrimas para poder resolver tudo. Eu sei que nós passamos 7 dias em função do meu irmão. E no dia que a gente conseguiu liberar o corpo lá do Hospital de Santa Cruz, eu não comuniquei ninguém, algumas pessoas próximas sabiam, e eu segurando aquele choro todo, e aí liberamos o corpo na segunda-feira, que foi o enterro dele, 30 de setembro. Saí de Santa Cruz e fui para casa, direto para o cemitério, e assim, aquela dor, aquela coisa assim... E aí você vê que algumas das famílias não entendiam por que estava demorando tanto tempo, E eu me lembro quando eu desci do carro, na porta do cemitério de Ricardo de Albuquerque, aí estava aquele homem grande, de braço aberto, e olhou para mim e falou assim, vem, enviada, vem desabafar comigo. Sabe, eu só encostei a cabeça no peito dele ali, eu chorei antes de dar de cara com a minha mãe, sabe? Chorei, sequei minhas lágrimas. Falei, obrigada. E tinham comentado com ele, olha, eu acho que o irmão da Cátia faleceu. Ele não quis saber, ele se deslocou lá de Vila Isabel para Ricardo de Albuquerque para estar ali só para me dar um abraço. Ele me deu um abraço, se encostou no canto e, sabe, assim, as minhas forças se renovaram para poder chegar para minha mãe, poder se despedir do meu irmão e poder fazer as últimas homenagens que ele merecia, mas ele estava ali do meu lado. Esse é o samba, né? Esse é o samba. Esse é o samba. Verdadeiro samba. É o verdadeiro samba. Né? A verdadeira verdadeiro comunidade. Amor né? O verdadeiro amor, o verdadeiro significado de que é uma comunidade, né? Lindíssima essa história. E aí você tá quanto tempo mesmo no samba que você falou? Eu tô desde os 9. Mais Vamos 10 lá, anos. vou falar da parte da Vila Isabel, porque até a minha ida para a Vila da Vila Isabel foi ele, né? Que me viu sambando do lado da mesa, lá na Maxwell. Ele que te convidou para ser passista? Sim, eu fui assistir. Ciro do Agogô. Eu fui assistir o ensaio, uma amiga minha me levou, que o pai dela era ritmista.
E eu comecei a sambar do lado da mesa, lá na Maxwell. Uhum. Aquela quadra terrível. Você já Né? apaixonadíssima por carnaval. Já desfilava em escolas pequenas. E aí ele me viu sambando, chegou perto de mim. Tudo bom? Tudo bem? Você desfila aqui na escola? Eu falei, não, primeira vez, eu estou acompanhando a minha amiga e o pai dela. Você gostaria... Você é passista? Eu falei, sou de escola pequena. Aí ele falou, você não gostaria de vir com a gente na vila? Aí o coração bateu, a perna tremeu. O senhor está falando a verdade? Você está falando a verdade? Você está falando... Ele, não, sim. Ó, semana que vem quero você aqui, nas cores azul e branco, tal. E assim eu fiquei 18 anos de passista na Vila Isabel. 18 anos de passista. Me fala... E ele tinha um movimento muito engraçado. A Ah, pessoa tá sambando e ele ficava assim. Com a mão. sério? E você tava morrendo, ele tava assim. Mas isso quer dizer o quê? Pra você Samba. sambar. Sambar. Não para, Samba, não. samba, não para, não para, não para, não Gente. para. E assim, Aí às vezes morrendo, eu olhava pra cara dele. Adorei, tá? tipo, tá sambando, samba aí, né? Mas assim, e essas Eu histórias vou usar que... isso pra vida. Essas histórias que se entrelaçam, e são muitas, assim, né? Mas assim, lá em casa a gente tem uma também, com o Ciro, Aham. que a minha mãe, os meus pais, meus avós eram amigos dele. E a primeira pessoa que viu a Dandara quando ela nasceu na maternidade foi o Ciro. Não Ah. foram o nem pai os dela. meus avós. E nem meu pai, foi o Ciro. Ah. E? Ele foi a primeira pessoa que viu a minha irmã, né? Quando ela nasceu, assim, fora o meu pai. E aí, eles tinham uma relação muito estreita, assim, né? Com ele. E a Aldione, pra ela, sempre foi referência enquanto samba feminino. Então, assim, ela ficava lá no caixote do mestre Mug sentada, observando a Aldione sambar. E aí ela ficava tentando imitar a Aldione. Então, assim, ela fala que muito do samba dela hoje é baseado no que ela aprendeu com a Aldione. Assim, ela reconhece sempre que ela tem a oportunidade de falar sobre Dandara. isso, a Dandara. Que Ela hoje fala. é musa, não é Musa isso? da comunidade da Musa da vila. comunidade da vila. É. Que tá grávida, né? Isso. Quantos meses já? 8. 8 meses. Gente, a pessoa... Nossa. Vem uma Nasce no menininha samba. aí. Ela sambando. Agora vem uma menininha pra Esperamos que gente. não, né? É. Vem uma menina agora. Tem uma menina. É. Olha, mais uma passista aí. Pois é, elas já são 2 meninos e agora uma menina, né? Ela tem 2 meninos. Tem 2 Tem. meninos, um de 13 e um de 3. E todo mundo apaixonado no Todo samba. mundo. O meu sobrinho vem ao lado do meu cunhado na bateria, né? A região da bateria. O pequenininho ainda não pode desfilar, né? Mas ele adora estar lá nos ensaios também, nesse movimento. E agora vem a Inaê aí, que não sabemos qual vai ser o campo que ela vai escolher na escola de samba. Mas da escola de samba a gente sabe que ela não vai fugir, né? Sabe uma coisa que eu tô percebendo aqui que eu acho muito legal? Que é essa coisa do amor, né? Da energia, da alegria do samba. Apesar das dificuldades que a gente vive, né? Parece não, você pode me corrigir, tá? É uma sensação que eu tenho. Que vocês levam isso pra vida de vocês, Uhum. né? Que o samba é de verdade, essa coisa de comunidade, de união, de Sim. amor. Uhum. Não é uma coisa que fica só ali nesses 3, 4 dias, como você tá Não. colocando. Não, ele pra funciona pelos vida. 365 dias, 24 horas por dia praticamente. Só não funciona quando tá dormindo, né? Mas muitos ensinamentos que a gente aprende no carnaval a gente perguntar leva pra isso. vida. Pra vida. E muitos ensinamentos da vida a gente leva pro carnaval. Então, por favor, cita uma coisa que você aprendeu no carnaval e você levou pra vida. Cara, Algumas coisas. Você, Kátia, se você eu sou muito observadora, então assim, aprendi a ser mais observadora do que antes. Aprendi a observar mais e a falar menos. Ah, é? Porque também é uma faca de 2 gumes, né? Uhum. Assim como tem muitas pessoas muito legais que a gente conhece no mundo do samba, tem pessoas que não são tão legais assim, né? Assim como na vida, né? Então, na vida, Na exatamente. vida. Então, Uhum. assim, aprendi muito com isso. Que existem 3 verdades, a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, né? Então, assim, com muita cautela, eu escuto às vezes as histórias que as pessoas contam, fico na minha, não falo nada, né? E vou analisando o que acontece. E aprendi também que, cara, a amizade é uma coisa que, independente de onde você esteja fisicamente, ela vai. Eu não encontro a Kátia sempre, né? Encontro mais nesse período de ensaio, mas de março até agosto, eu não encontro a Kátia, por exemplo. Mas a gente sabe que se eu precisar dela, ela pode, eu posso contar com ela, e se ela precisar de mim, Pra ela pode qualquer contar coisa. comigo. Sim. Exatamente. Pra qualquer coisa. E você, Kátia, uma coisa que você levou do samba, assim, pra sua vida?
Eu sou muito... Minha filha fala que tenho Tem quantas toque. filhas? Uma? Tenho uma filha. Uma filha. Uma filha e uma neta. Passista também? Já foi Já foi. passista comigo na Caprichosa de Pilares e desfilou um ano na Vila Isabel. Uhum. E a minha neta tá indo pelo lado do ritmista, né? Minha neta adora instrumentos musicais. Que legal. Assim, eu aprendi com o samba a não levar tudo tão a sério, Nossa, maravilhoso. sabe? Porque a gente tem a mania de levar muito a sério, né, as coisas da nossa vida, né? Aprender a ouvir mais do que falar, né? É muito importante. Uhum. E eu acho que não dar tanto valor ao que os outros dizem sobre você, Sensacional. sabe? Uhum. Você sabe quem você é, você sabe da sua essência, você sabe as pessoas que estão ao seu redor, que merecem o seu carinho e sua atenção, elas sabem quem você é, mas isso não significa que você tem que brigar com todo mundo, não. O que você pensa é seu pensamento. Importa o que eu sinto, o que eu sei que eu sou. Nossa, sensacional. Gente, 1 minuto de silêncio, né? Tique, Olha, tique, tique. cara, quanto aprendizado. E assim, você como passista... Ih, meu celular vai falar. Você como passista, Kátia, um desafio que você teve que superar assim, de última hora no samba? Ai, um desafio. Uma coisa que te marcou? Ai, eu adoro falar disso, que o Odmar sempre... O Odmar é um grande amigo nosso também de Porque samba. assim, eu tenho uma sensação que nem, na hora que chega a hora de sambar, ir pra avenida, na hora do vamos Vou falar ver... uma coisa pra você. Ah. Chegar a sambar nunca foi problema pra mim. Não, sim, nunca teve nenhum Nunca, desafio. Quebrou um nunca, salto, uma fantasia que não... Olha, eu só caí uma vez nesses meus anos todos de E samba. quando cai? Levanta, Levanta. levanta. Foi no ensaio da Cai Vila lá no Isabel. Vilinha. Ensaio de Vila e ela caiu no Vilinha. Eu caí na praia de Copacabana, Ah, naquela moda daqueles sapatos de acrílico ah. que tinha altérrimo. E a mãe dela era a nossa coordenadora, estava do lado. Eu tenho um passo no mundo do samba que eu fui, entre as mulheres, a pioneira, né? Que é estar sambando e bater o pé do lado. Assim, de lado. Vem, pula de lado. Você podia mostrar pra gente. hein? Depois eu mostro pra vocês. E eu faço isso de salto. Então as pessoas ficam assim, uma coisa é o malandro fazer, o malandro bate pra cá, bate pra lá. Eu batia de salto. Aham, Até o Dione brincava muito comigo com isso. ah. E eu tava na praia de Copacabana e saiu da Vila Isabel, tirou do meu lado e saiu aquele solado. Então Aham. ficou só o acrílico. E eu queria nem saber, eu tava lá pra sambar, sambando. Bora ser Menina, feliz. eu fui, pá, bati. Quando eu bati, que eu pisei, eu fui de lado, assim, ó. Quando eu fui de lado, que eu senti bater aqui no chão, a mãe dela fez assim, ó. Eu levantei. Isso é uma coisa que me marcou. E a outra... Sempre tem alguém pra... Graças a Deus que tem alguém do nosso lado. Espírito de comunidade. Isso. E o outro que me marcou muito, que o Odmar fala muito disso, a gente foi fazer uma apresentação na Cidade do Samba, no palco da Cidade do Samba. Eu estava com 35 anos, mais ou menos, assim, 36. E só que era uma rampa, assim. Você subia numa rampa e descia numa rampa. Mas era muito íngreme. Uhum. E aí até tá todo mundo... Subir, maravilhoso, né? Todo santo ajuda. Né? Aquele saltão, tu chega lá em cima, samba. Aí o rapaz falou, agora vamos descer. Aí começou as passistas, tudo meio se dar uma segurada, né, na parede, para descer por causa do salto. É Eu você. olhei pra rampa e falei assim, eu duvido que eu vou descer me segurando. Eu não vou descer me segurando. Mirei a rampa e vim no miudinho, rapidinho cheguei lá embaixo. E maravilhosa. O Odmar lá de baixo bateu palma. Falei, então, todo glamour lá em cima, eu vou descer de qualquer jeito? Como assim? Não posso. Não vou dar a graça de dizer que eu tô fraquejada. Maravilhosa. Pra mim foi uma coisa que aconteceu assim que o resto... E você, Luana? Caramba, alguns desafios te marcou? Cara, Você o que falou me já marcou, caiu, eu né? caí no Vilinha, sambando. Porque o Ciro tinha o hábito de fazer umas rodas de passistas, né? Tava aqui o samba comendo e abrir uma roda aqui com passistas, né? E aí várias pessoas sambavam junto, não só os passistas. As pessoas estavam lá curtindo o samba. E eu comecei a sambar, e eu caí. Nessa que eu caí, que eu olhei assim, todo mundo me olhando, comecei a chorar, mas eu chorava tanto, e comecei a fingir que eu tinha machucado minha perna. E aí eu fiquei... Aí as pessoas que estavam rindo seguraram o riso, porque acharam que eu tinha me machucado de verdade, aí me levaram no colo, pra fora da roda, aí quando eu saí, eles, e aí? Eu falei, não, tudo ótimo, eu só tava com vergonha.
Mas é cada uma que Essas coisas assim. acontece. Mas Teve tem mais- roupa apertada, sapato que não dá na avenida e a gente dá um Dá jeito. um jeito. Cara, são muitas histórias assim. É o que eu digo, minha memória não é muito boa, né? Acho que eu lembro, assim. No ano que a Dandara ganhou o estandarte, Ah, era uma bota, e a bota dela abriu toda, assim. E ela foi desfilando na Sapucaí, porque ela samba na ponta do pé. E aí ela foi sambando na ponta do pé com a bota aberta, assim, pá, né? Só com a meia, assim, praticamente. Ah. E aí, nesse ano, ela ganhou o estandarte de ouro. Teve um outro ano também que era uma bota, o zíper arrebentou na concentração. Aí eu falei, caraca, e agora? Aí veio a Lara, que é a menina que faz a fantasia dela, puxou uma bolsa com um monte de coisa, aqueles lacres de mala que você coloca em aeroporto. E aí eu assim, fiquei olhando assim, assustada. Falei, meu Deus, Lara. Aí ela assim, não, sempre tem que ter um lacre. Depois desse carnaval. Depois desse carnaval, o que não falta na minha bolsinha de assistência da Dandara é o É o lacre. lacre. Eu me lembro no ano que a Gente. gente veio representando notas musicais, foi Teatro Municipal, que a gente veio de notas musicais, com um biquíni preto, muito bonito, cheio de notas musicais, e pediram o tamanho da bota da gente. As botas vieram todas Ah, vocês não erradas. experimentam antes? Não! Que isso? Às vezes a gente, Sério? a gente recebe a fantasia horas antes do desfile. Hoje em dia Hoje em Ah. dia é mais tá mais organizada. fácil. Às vezes 2 dias antes. Eu não ou tenho coração pra isso não, Mas tá? quando a gente era do Ciro, década de 90, né? Nossa. O Ciro teve uma ocasião que ele foi lá na favela do Rato Molhado. Coitado, faltava, sei lá, umas 2 horas pro desfile, a mulher ainda não tinha entregue fantasia, porque a escola não tinha pago. Aí ele ficou lá, aquela confusão, todo mundo... Não, vai pra Sapucaí que eu vou levar as coisas pra Sapucaí. Mas a gente não sabia nem se a gente ia receber a roupa, se sapato, a gente não sabia nada, deu tudo certo. Mas assim, são os perrengues que acontecem. Aí nesse ano das notas musicais, todas as botas vieram um número a menos. Então, o que acontecia? Não dava, a bota doía, apertava os dedos. Só que a bota era preta. Então, o que nós fizemos? Cortamos a frente da bota e cortamos o calcanhar. Então, botamos uma meia preta, ficou os dedos de fora e pronto. Fomos lindos pela avenida fora. E é uma ideia que vem assim, do Ah, nada. Alguém surge. sempre tem uma luz, Tem que né? resolver, né? Aquele problema. Então, tipo... A Santa do Carnaval. Gente, tô adorando as ideias. Não, mas A Santa do são Carnaval. muitas coisas que acontecem e você fica assim, ó. Nossa, não acredito, mas realmente Você já sabe que vai acontece. acontecer alguma coisa, né? Não, assim, quando tá dando tudo muito certo, você pode esperar que vai dar alguma coisa errada. Não é pessimismo, não, porque realmente Eu tô acontece. adorando vocês rindo. Realmente Cara, acontece. são histórias pra contar, Com são certeza. perrengues. Ai, Você passa gente, perrengue maravilha. na vida, porque Mas não vai passar é no isso. carnaval, né? Não é? Mas até pra dar aquele grau de emoção, né? Tipo assim, ai, deu alguma coisa. Tipo assim, não, ai, Adrenalina, né? né? Senão não funciona. Assim, parece que tá faltando alguma coisa. Eu lembro de um ano que eu nem era mais passista, aí o Edson me chamou pra desfilar na ala. Era um chapéu que era um coração, nem lembro qual era o enredo, era um coração. Um chapéu enorme, um coração enorme. Aí fui eu lá ajudar, né? Vamos ajudar o amigo, vamos ajudar o amigo. Aí eu fui, mas no final eu falei tanto, porque eu encaixei a cabeça. Quando eu encaixei a cabeça na concentração, mas era uma dor que vinha aqui assim, tudo. E eu não podia tirar, porque a cabeça já estava amarrada. Porque é isso, você amarra no Gente, tô cabelo, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu passei o desfile inteiro chorando. Isso aqui é 2 horas? 1 hora? Não, Quanto tempo nem dura? lembro quanto tempo, parecia uma eternidade. E aí, eu passei da concentração até a dispersão chorando. Aí as pessoas, nossa, a Luanda tá muito emocionada. Eu falei, não, gente, eu tô com muita dor de cabeça. Nota 10! Com muita dor de Cara, cabeça. sabe o que eu Aí me as pessoas, lembrei? qual é o seu truque pra não machucar com a cabeça? Coloca absorvente. Absorvente. É, meu filho, põe um absorvente no teu chapéu, põe na tua ombreira, absorvente. Ô, Luanda, já leva um monte, né? Já, então, assim, tem várias coisas que as Tem pessoas... muito perrengue. Mas é muito perrengue. Mas Depois é perrengue chique, Depois né? que eu parei de desfilar como passista, a Aldione Ah, me chamou para fazer parte do carro do Lavrador, do ano que a Vila foi campeã. Qual foi o ano? O ano que acabou aí. Foi Festa na Festa na Raia? Raiá. Aí ela falou assim, nega, tô precisando de umas meninas para vir no eu gostei último do viada. Ciro da Gogô. Ela, nega, tô precisando de umas meninas para vir no último carro. Pô, você já não tá mais como passista, vem comigo, tal. E eu falei, não, beleza, vamos. Não, é um carro que é numa altura de 5 metros. Beleza? Escuta, beleza. Não, beleza. Porque em cima, última na hora parte... não, né? Não. Ah, tá. Fomos pro barracão, ensaiamos no nosso queijo, Entendi. tal.
tudo perfeito. Chegar no dia do desfile, Não, eu só pra entender, você não ensaia no carro mesmo. saia no carro No mesmo. Mas carro parado. Carro parado, lá dentro do barracão. Andando é uma outra coisa. Aí fomos barracão, que eu, a filha dela, a Tati, a outra Tati, amiga nossa, a própria Aldione, a Dai. Aí quando nós chegamos na avenida, né, botando aquela roupa, que é o último carro, o Girassóis, grandão. Aham. Aí estamos preparadas para subir para o nosso queijo. 5,5 metros de altura, beleza. As modelos que iriam desfilar no de cima, quando viram a altura, Não quiseram. não vamos, não quero, não sei o que. Olha, elas fizeram uma confusão. Aí o chefe lá do carro falou assim, ô Johnny, você tem que me salvar. Aí ela pra gente, meninas, sobe 9 metros. Vocês. 9 metros de altura. Aí eu subi pro queijo. Ah. Um queijinho redondinho assim. E tinha um que pé sambar, aqui, né? Um pé aqui, um Santo Antônio só. Eu não precisava nem dançar, o negócio fazia balançar. E eu falei assim, meu Deus, aí sentei antes de entrar na concentração, né? Antes de entrar na avenida, eu fiquei sentada. Qualquer pessoa que subisse lá embaixo, o negócio fazia assim. Eu olhava pra mesa, todo mundo sentado, e eu, Senhor, você sabe que eu gosto muito da vida, sabe, meu pai? Mas tá bravo. Cara, vamos virar. Virou. Aí tu sobe, né? Travei. Eu, na minha cabeça, eu travei daqui pra baixo. Na sua cabeça. Não, vou ficar quieta. Aqui pra baixo eu não vou mexer. O carro já mexia sozinho. Eu falei assim, não vou mexer daqui pra baixo. Vou mexer só o braço. E segurava, e olhando a avenida. E eu olhava, meu Deus, nunca termina. Não acaba. Esse setor não passa. Eu morri já. Fui a avenida todinha, aquele sorriso. Mas assim, estava me divertindo, mas morrendo de medo. Não mexia nada. Não mexia nada, né? Pá. Quando chegou, ela terminou o desfile, o Carvalhão. Aí eu segurando o Santo Antônio assim. A pessoa já tá pálida, já tá... Aí, o cara do Carvalhão botou o pé no queijo e falou assim pra mim: vem. Aí eu fiz pra ele. Vem, minha filha. Você não tá entendendo. Eu não consigo. Não consigo. A minha perna não vai. Aí ele botou o outro pé dele, me segurou aqui pela cintura e deu aquele puxão, me jogou no Carvalhão. Aí quando me jogou no Carvalhão, eu sentei. Chorei. Mas no desfile das campeãs, que nós fomos campeãs, eu tava lá no de 6 andares, só, 6 metros, tá? Aham. Não voltei pro de 9, mas voltei pro de 6, Não, entendeu? mas tem muito desses perrengues. Assim, eu lembro, gente, é um adendo, tá? É porque assim, a gente não desfila só em uma escola. Tipo, meu pai é compositor, fez samba pro Salgueiro, ganhou 3 anos e teve um ano que a gente foi Seu pro pai é Salgueiro. compositor? É, a gente foi pro Salgueiro, era 50 anos do Salgueiro. Nunca vou esquecer. Carro coreografado. Beijo, Renatinha Monier. Renatinha Monier era a nossa coreógrafa. Maravilhosa, coreógrafa de comissão de frente. E aí ela coreografou esse carro, né? Aham. Na época, o marido dela também estava na composição do samba. E aí, a gente ensaiava no barracão do Salgueiro. E tira a medida das meninas, e tira a medida e faz o biquíni. Aí, no dia Isso quanto tempo do antes? desfile... Eu tô preocupado isso já. Muito... Tô suando, gente. Ensaiava direto. Não, vou te contar muitas histórias pra você rir. Ah. Porque a gente ri agora, porque na hora é o desespero. Eu imagino. Aí, as meninas malhando, a gente era bem novinha, eu e Dandara, pra gente era indiferente. As meninas malhando, não, porque eu vou desfilar no carro do Salgueiro. Quando chegou no dia do desfile, na concentração, não, cadê o biquíni, isso aqui? Não precisa botar o biquíni, não. Vai com a roupa que você tá mesmo, com a roupa que eu tô. Gente, a gente era o mar do navio negreiro. Era um pano dourado que pegava só o buraco dos braços e da cabeça. As meninas queriam aparecer na televisão, mas não era possível, porque tinha um peixe aqui, o chapéu de peixe. Bati aqui, as meninas peixe da vida. A gente não vai. Vamos sim. A gente malhou o ano inteiro. Não, vamos sim. Até hoje eu sacaneio a Kelly. Kelly Simpatia, tava com a gente nessa furada. E aí, Kelly Simpatia também é uma grande passista da Vila Isabel. Estandarte de ouro Estandarte também. de ouro, também tá com a Kátia Sabranal. E o outro episódio foi na Intendente Magalhães, que também é um carnaval que cresceu bastante, vale a pena conhecer. Qual que é? Intendente Magalhães, grupo de acesso... Série prata, série bronze e série ouro, não é isso? Série ouro é na Sapucaí. Série prata e série bronze. E São as escolas que sobem disputam entre si para subir para Marquês de Sapucaí. Lá é um outro carnaval. E aí meu cunhado tinha feito samba também para uma escola
E a gente foi. Eu fui fantasiada de pirata. Pra mim, tudo era festa, porque eu achava tudo muito engraçado. Era metade pirata, metade não sei o quê, uma fantasia toda de veludo. E eu lá, né? Qualquer furada que me enfiam, eu vou sempre sorrindo. Minha irmã foi com uma fantasia de borboleta. Aí falou, não, põe no primeiro carro, põe no segundo, põe no terceiro. Aí botaram a Dandara lá em cima do carro. Meu Deus. Um Santo Antônio nesse esquema, Gente, que não encaixa, porque era um cabo de vassoura, não era nenhum Santo Antônio. E a Dandara veio segurando o peso do corpo na perna. Olha a placa, suspendiam assim com um rodo para passar. Olha o fio, porque lá é rua mesmo, né? gente, É, tem isso, né? tem. E aí, eu cheguei que no final, meu cunhado todo feliz. E aí, gostou? Aí ela, nunca mais me enfia. Ela falava, nunca mais me enfia nessa furada, não sei o que. Eu sei que ela reclamava e eu ria muito. Eu achava tudo muito engraçado. Pra ela foi horrível, pra mim foi super divertido. Mas esses perrengues a gente passa Não, direto. a gente que vem de casa, É a gente muito acha o máximo engraçado. quem tá no carro assim, né? Maravilhoso. Ninguém sabe o que a gente Muito passa. engraçado. Cara, tá todo mundo lá sorrindo, tipo... Mas olha só, Fantasia que te corta. o sorriso que é verdadeiro. sangra. A maioria das vezes, quando a gente se concentra e tá naquela euforia, mas quando o locutor anuncia a sua escola e aqueles fogos estouram, aí a lágrima desce, aí Imagina. o pelo arrepia, entendeu? Principalmente quando Imagina. toca a sirene. Quando toca a sirene é que tu sabe que não tem mais como voltar atrás. Você passa por esse perrengue sem até perceber, né? Só depois que você... É, porque é uma adrenalina muito grande, assim. A gente que fica envolvido com essas questões de carnaval o ano praticamente inteiro, né? Mesmo com o intervalo, a gente não para, né? É uma outra pergunta também. Acabou o carnaval, começa o outro carnaval. Sim. Não tem isso? Não tem descanso, não tem nada. Muitas das muito vezes pouco o intervalo. carnavalesco, Obrigado, Yuri. ele já sai da Marquês de Sapucaí já com um novo enredo pro ano seguinte, Ai, obrigada. entendeu? Ele já sai dali com a ideia do que ele quer botar no carnaval do ano seguinte. Então é a hora de desfazer os barracões, fazer as reciclagens, limpar, tirar o que não vai ser usado, para começar a trabalhar um novo enredo. E vocês participam da escolha do samba, do enredo? Então, Quando tem as disputas de quadra, né? Como é que acontece isso? A escolha do samba? tem 3 viés, né? Tem o viés da releitura, né? Quando você usa um enredo que já foi. Então, no nosso caso desse ano, o Guibalá já tem 30 anos, né? Que está sendo uma reedição, né? Então, você tem essa opção, que aí o samba já existe. Você Aí não muda nada. Não mexe. Tem a opção de samba encomendado, né? Que às vezes as escolas encomendam com determinadas parcerias, e aí não tem disputa. E tem a disputa de samba enredo, né? Que hoje em dia também é um investimento, né? Porque, assim, às vezes a pessoa investe 50, 60, 70 mil numa disputa de samba enredo. Por que é tão caro? Porque você tem que pagar palco com cantor, cavaco, ônibus, com torcida, bandeiras, bolas, cerveja pra torcida. O mundo que eu vivo não Então, existe, assim, não. e é um dinheiro que não volta, porque gente. se você não ganhar o samba, você perdeu. Tipo assim, eu achei assim, eu tenho uma composição maravilhosa, não preciso gastar nada. Não, por isso que ultimamente Gente, tá. Entendi. os grupos de compositores são muito grandes, porque assim, tem os que escrevem, tem os que bancam, tem os que organizam torcida, porque acaba que vira uma equipe, né? Uma equipe, porque senão não dá, gente. É um custo muito alto disputar samba enredo hoje em dia, assim. Então, a Vila Isabel, por exemplo, esse samba que foi escolhido esse ano, Reedição. quer dizer que já é um samba que De já ganhou prêmio, não? 1993. É um samba, a escola ganhou essa época, não? Não, Com esse acho que samba, não. Não, acho Então não que necessariamente não. escolhe um samba que é campeão. Não, é um samba que a escola acredite que vai funcionar, né? Porque assim, por exemplo, esse samba desse ano é um samba que, apesar de ter 30 anos, ele é muito atual, né? Isso que eu ia falar, ele é muito atual. Ele é muito atual e ele traz uma mensagem muito bonita, né? Tipo assim... Fala pra gente um pouco que da mensagem. Oxalá ficou doente e ele Uhum. precisa que o mundo seja renovado, digamos assim, né? E aí o homem destrói o mundo, então quem é que vai renovar o mundo? As crianças, né? Então, Nossa, as gente, que lindo. crianças que vêm para renovar o mundo, né? Guibalá é resgatar, salvar, e a criança é a esperança de Oxalá. Então, Oxalá acredita que as crianças possam ser essa mola propulsora para resgatar o planeta, né? Então, assim, diante de queimadas, de desmatamento, de violência, atual. valores que
teoricamente não são tão legais, né? Posturas que não são tão humanas, né? Ou não deveriam ser. E aí ele traz toda essa gama e traz as crianças que são fonte de pureza, né? Porque o adulto ele já tem seus preconceitos, já tem suas visões, suas posturas, né? Suas atitudes em relação ao planeta e ao mundo, à natureza principalmente. E as crianças têm essa visão, digamos que mais mágica, mais pura, né? E que podem trazer essa essência para resgatar o mundo, né? E tem tudo a ver com o seu trabalho, né? Trabalha tudo a com ver criança, né? com a minha função de professora. Esse samba toca na sua alma literalmente. Sim, eu né? fiz um post essa semana sobre isso, no dia da bateria, do ensaio da bateria no setor 11, porque para mim ele é muito significativo, não só pela questão do processo de carnaval, mas pelo meu processo enquanto formação, enquanto ser humano mesmo. Porque assim, é o que eu digo, eu sou professora, eu tô ali para ajudar as crianças a se desenvolverem, eu funciono mais como uma ponte, né, para eles construírem o conhecimento deles, acredito eu. Mas eu aprendo muito com eles, sabe? Então, assim, eu me desenvolvo muito com eles também. É uma troca muito, muito grata, assim, sabe? Eu sou muito grata por ter a oportunidade de ser professora de crianças tão pequenas e ter a oportunidade de fazer esse trabalho, principalmente da educação antirracista com eles, né? Que eu acho que é fundamental para a gente ter uma sociedade melhor. Aí é um ponto que a gente vai tocar, mas você sabe que eu sou professor, né? Sou professor de língua portuguesa, redação, e eu trabalho com a galera do pré-vestibular, terceiro ano, e eu falo que o professor, a área que deveria mais ser valorizada é justamente o professor, mas principalmente quem inicia, né? Você tem toda uma questão com a alfabetização, né, com essa questão que você colocou agora do antirracismo, do não preconceito, né? Porque é desde pequeno, né? Você não aprende a ser preconceituoso de uma hora para outra. A educação para a diversidade é fundamental para a gente poder reaver algumas questões que a gente tem que são muito fundamentais, né? Que são realmente estruturais da nossa sociedade, né? Então, assim, ver que a criança vai ver um casal de homossexuais ali e não vai apontar e ficar rindo ou ter algum estranhamento. Isso faz parte da sociedade, né? Não vai ver uma pessoa cadeirante ou um deficiente visual e se assustar, né? Então, assim, isso tudo a gente traz na nossa prática. Uma pessoa que não tem um corpo padrão e olha que corpo feio. Entendeu? Até porque a criança ela não nasce com nenhum tipo de preconceito. Quem imputa é o adulto. Imputa é o adulto. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tanto de classe social, de cor, de gênero, de tudo, né? Então, o adulto é que dá vamos dizer assim, o start para a criança. Mamãe, por que você está olhando assim para ali? Exatamente. Ah, por isso, entendeu? Então, não. E semana passada eu recebi uma mensagem muito, assim, eu fiquei muito feliz que a mãe de um aluno meu do ano passado mandou uma mensagem dizendo que ele falou, a tia Luanda falou, eles tinham 4 para 5, né? Tia Luanda falou que nós somos todos diferentes. E nas nossas diferenças, a gente tem as nossas belezas. Então, todo mundo tem as suas belezas e somos todos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Aí a mãe dele mandou essa mensagem. Falei, que bom que ele entendeu a mensagem que eu queria trazer para eles. Que era exatamente isso. Ninguém é igual a ninguém. Mas é nas nossas diversidades que a gente se complementa enquanto sociedade. Nossa. E aí a gente precisa respeitar, né, o outro, né? A gente precisa saber ouvir, saber falar, né? Saber se portar. Principalmente ouvir, né? Porque as pessoas não têm essa percepção, né? Gente, eu tô encantado. Quando você fala dessa questão de trabalhar com as crianças o antirracismo, né? O antipreconceito, vamos falar, é por esse caminho mesmo que você vai, mostrando. Você mostra como essas diferenças? Você fala das diferenças, mas você mostra? Então, eu vejo a educação antirracista é aquela educação mais de embate, né? O que eu utilizo mesmo é a educação afro-referenciada e afroafetiva, né? Então, eu utilizo brinquedos, utilizo livros infantis, principalmente com autores negros, né? E indígenas. Mostra para eles referências. Tipo, ano passado a gente estava trabalhando o entorno da escola. Na lateral da nossa escola, a gente tem a aldeia Maracanã, né? E a gente tinha uma aluna que era lá da escola, que morava lá. Então, assim, por que não apresentar essa realidade, né? Aí você sai da sala... a gente não conseguiu ir visitar a aldeia no ano passado. Era um grande desejo, mas a gente não conseguiu devido à agenda, né? Mas eles foram lá na nossa feira literária fazer uma apresentação, levar as artes deles, que eles chamam de
artesanato, né? Que são artes, não artesanato. E isso é muito interessante, essa terminologia, né? Que realmente o que eles fazem é arte, né? E aí a gente fez o passeio da Pequena África, que é aqui no centro da cidade, com as crianças, né? Passeio guiado, eles adoraram. A gente fez passeio no Maracanã, porque o nome da escola é Friedenreich, inspirada no Arthur Friedenreich, uma homenagem para Arthur Friedenreich, que foi um jogador que sofreu muito preconceito racial, né, na época que ele jogava, e aí foi impedido de jogar na seleção brasileira, ele e outros jogadores negros naquele período, e aí o Brasil perdeu a Copa, e aí depois viram que os jogadores negros realmente faziam a diferença e chamaram eles de volta e ganharam a Copa em seguida. E na época era tipo, de boa? Você não vai jogar porque você é negro? Era explícito? Tinha um documento, inclusive. Sério? E toda essa pesquisa a gente fez com as crianças. Eu ouvi uma história que quando o Fluminense, né, o clube Não vou Fluminense... te precisar a década, realmente eu não lembro. Criou-se, né, a seleção do Fluminense, né, o time do Fluminense. Isso passou na televisão até há pouco tempo. Tinha um jogador negro que ele Passava pó de arroz na pele para poder jogar, porque ele era um excelente jogador e eles não queriam perder. Eu não me lembro, passou isso numa novela e há pouco tempo foi falado isso. E tudo isso a gente trouxe para a sala de aula. E aí, as crianças... E aí, logo nesse período que a gente estava trabalhando o Arthur Friedenreich, foi muito engraçado. Engraçado assim, né? Que foi uma coincidência muito grande que aconteceu aquele episódio com Vini Júnior. E aí a gente trouxe essa realidade do futebol para dentro da sala de aula, né? E aí a gente trabalhou termos com eles, né? De que não são legais de se falar para o outro, termos racistas e tal. Como a gente poderia alterar esses termos. A gente já tinha trabalhado a questão das variações linguísticas regionais, que também é uma outra forma de preconceito que as pessoas têm, principalmente com as pessoas do Nordeste. Então, eu fiz com eles um levantamento das famílias primeiro, né? E aí a maioria era nordestina, o que eu estava esperando, na verdade. Mas eu não podia intervir, né? Porque era uma pesquisa com as crianças. E aí a gente veio trazendo lista de termos, e eles iam escolhendo para saberem quais eram os significados daqueles termos nas regiões do Brasil, né? Então, assim, foi todo um trabalho que veio principalmente baseado com literatura, né? Afro-referenciada e indígena, né? A gente tem autores maravilhosos no Brasil. E eu super sugiro, assim, que se você vai comprar um livro, não olhe só a capa. Aqui, olhando pra cá. Não compre só olhando a capa de um personagem negro. Dá uma lida, pesquisa sobre aquele autor, vê se, principalmente, ele é negro ou indígena, né? No caso dos livros que tenham personagens indígenas, para valorizar esses profissionais, porque muitas vezes as pessoas nem conhecem, sabe? E, assim, são livros maravilhosos, né? A gente tem muitos autores aqui que eu poderia mencionar. Muitos livros educativos. Muitos livros maravilhosos, mas assim, as pessoas não têm medo às vezes de trabalhar, e isso é o que eu digo assim, é legislação. Para mim, enquanto educadora, eu acho que, independente de ter uma legislação, porque a legislação existe porque não era cumprido esse tipo de ensino, né? Tanto do afro-brasileiro quanto do indígena, né? Mas se a gente tem uma legislação, é para ela ser cumprida, né? Mas as pessoas ainda têm muito medo, né? De por onde começar, o que eu faço. E é o que eu digo assim, é um ensaio e erro. A gente vai errar muitas vezes, sim, né? A gente precisa estudar, precisa se aprofundar, precisa conhecer. Mas a gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem, né? Porque o que vem acontecendo no nosso país, principalmente em relação ao racismo, é desumano. É desumano, assim, a mortandade de pessoas, E eu não digo só em relação ao racismo. A gente teve um episódio semana passada acho que eram transexuais, se eu bem me lembro, que foram agredidas saindo de uma casa de shows. Uma casa de shows de samba, que é assim, samba é genuinamente território negro, e eles espaços que são que abraçam a diversidade, e você viu um episódio desse, né? E, tipo assim, que crianças a gente quer formar para o nosso país? Essas crianças que batem, ou crianças que defendem essas pessoas, sabe? Que respeitam,
minimamente, né? Então, assim, e essa educação para a diversidade que a gente busca fazer, né? Porque eles têm 4, 5 anos, são muito pequenos. Não, eles têm compreensão de mundo, eles têm visão de mundo, sim. Eles não são limitados, ao contrário, eles sabem muito mais, às vezes, do que a gente de determinadas coisas, sabe? É o que eu digo assim, enquanto eles me dão a possibilidade de fazer eles avançarem, eu vou fazendo. Sabe? Porque assim, eu sei o potencial que essas crianças têm, né? Eu trabalhei por 10 anos numa creche do município, no Morro dos Macacos, em que meu público de crianças era 90% negro e 10% branco. E eu sabia da importância desse trabalho. E hoje, em que eu estou numa escola de asfalto, que a gente chama, né? Em que o meu universo é completamente diferente, em que eu tenho 90% de crianças brancas e 10% de crianças negras, eu vejo ainda mais a necessidade de trabalhar essas questões, né? Para que essas crianças cresçam conscientes dessa diversidade, né? E não é porque, professora, você não usa mais os contos clássicos. Não, não uso conto clássico. Os contos clássicos as crianças têm livre acesso na internet, em casa. Eu vou usar os contos afro-referenciados, afro-brasileiros, que a gente tem muita coisa boa por aí, para que essas crianças tenham acesso. Até porque esses livros, eles não são tão baratos, né? Tem pessoas que não têm acesso, não têm condições de adquirir esses livros, né? Eu tenho na minha sala uma caixa com mais de 80 livros dessas temáticas infantis, que eu comprei do meu bolso, mas porque foi um investimento no trabalho que eu faço, né? Que eu acredito. Que vai fazer diferença no mundo, né? Espero eu, né? No mundo melhor, com certeza. Espero eu, assim, a gente vai fazendo, acreditando Tem nisso. um exemplo ali da mãe. Sim, né? e assim, e é muito interessante ver o brilho nos olhos dessas crianças, quando a gente faz uma atividade com o espelho, em que se olha no espelho, em que a gente pega o giz de cera, e vamos ver qual é o giz que parece mais com o seu tom de pele, sabe? Tipo, Cara, e daí pra fantástico, frente, Luana. sabe? Então, assim, eu lembro que tem até um aluno meu, que ele é branco, né? E aí, eu peguei, qual é o giz? Ele pegava o giz marrom e botava, eu falava, mas tu tem certeza? Ele... Aí depois eu entendi que ele falava que era marrom porque ele queria ser parecido comigo, porque ele gostava muito de mim. Falei, meu Deus, agora eu vou ter que fazer o trabalho inverso. Aí eu fiquei brincando, tem que fazer o trabalho inverso agora. Mas assim, o como a gente é vê dessas crianças, né? Quando eles têm O quão é de significativo. referência, né? E é o que eu digo assim, combinado não sai caro. No início do ano, eu conversei com os pais e expliquei qual era o meu projeto de trabalho. E eles abraçaram, porque isso é muito importante. A família está ciente do que a gente está fazendo e está também apoiando o trabalho que a gente está fazendo. Acreditar também que isso é possível. Né? Então, assim, foram famílias que foram muito parceiras nessa caminhada. Assim, sem as famílias, sem a direção da escola, sem os meus parceiros de trabalho da escola, e sem as crianças, principalmente, que era o meu fundamento ali, o trabalho não teria acontecido, sabe? Então, assim, foi muito gratificante ter essa virada de chave nessa nova realidade, assim, sabe? Foi realmente incrível. O combate ao preconceito, a gente deve combater o preconceito sempre. Como a gente estava falando ali, né? A gente é preconceituoso sem saber, né? E quando a gente aprende isso e quer mudar o nosso preconceito, eu acho lindo demais também. A gente vigiar. Olha, eu sou preconceituoso. Vigiar. Eu sou preconceituoso que, então eu tenho que reavaliar minha fala, tenho que reavaliar o meu comportamento, né? O problema é quando você quer ser preconceituoso e pior, né? Quando você quer fazer desse preconceito um discurso de ódio. Né? Isso é o pior. Como é o caso que aconteceu com a trans. A gente acha que... Cara, eu deveria saber mais dessas informações, mas eu vou trazer mais pessoas aqui no podcast para falar sobre isso. Mas a gente é o país que mais mata transexual no mundo, gente. Que isso, velho? Né? Por que isso incomoda alguém? Por que eu vou... na verdade, eu nunca entendi isso, né? Por que eu não gosto de alguém simplesmente por conta da cor da pele dela? Como assim? Sabe? Né? Por que eu não... Por o outro, se ele é gay, se ele não é... Enfim, o importante é como a pessoa me trata. Exatamente. Não é? São os valores, né? Os valores que as pessoas Eu posso dizer pra você, têm. Eu, por exemplo, eu tô aqui encantado por vocês duas, pela construção, pela história, pela energia. De verdade, quando começaram a acontecer essa existência, eu falei, meu Deus, esse podcast. E agora eu tô aqui super feliz. E é isso que é legal. Né? Eu acho que você pode ter o direito de não gostar de alguém, mas pelo que a pessoa te fez. Mas você quer aprender a respeitar o outro. Exatamente.
Você pode não principalmente. gostar, não querer andar junto, mas você tem que respeitar. Mas agora, Exatamente. não gostar simplesmente porque é gay ou porque é branco, japonês, aí já acho, Mas não acho que isso consigo aí entender. também faz parte do... Questão histórica, você acha? Eu acho que sim, acho que vem muito da base da nossa sociedade, né? Uhum. Da base estrutural mesmo, né? Mas De pra mim, você todas sabe. essas questões. Mas eu acho que assim, a gente também pode desconstruir. Uhum. A gente Que pode é o que você tá fazendo, desconstruir, né? exatamente. A gente pode desconstruir. Às vezes parece que é um trabalho de enxugar gelo, confesso, é cansativo. Mas Mas, continue. não, a gente continua fazendo. Mas é o que eu digo assim, quando a gente tá num coletivo, né? Então o coletivo fortalece. Né? Eu sei que eu não faço esse trabalho sozinha, eu sei que as minhas colegas não fazem esse trabalho sozinha, eu sei que outras unidades fazem esse trabalho. A gente teve um grande ganho aqui para o Rio de Janeiro, assim, para 2025. Vai inaugurar aqui no Rio, na Tijuca, a Escola Maria Filipa, a primeira escola afro-brasileira do Brasil. A primeira unidade foi de Salvador, né? Uhum. É de lá. Uhum. E a segunda agora vai ser aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que é um grande ganho para nossa cidade, sabe? Porque as pessoas precisam conhecer. Né? Precisam buscar novas formações, novas referências, né? A Bárbara, que é uma das idealizadoras da escola, né? Ela Uhum. construiu a escola para a filha dela, porque ela achava que a filha dela precisava de uma escola que tivesse um currículo decolonial, né? E a Bárbara Carini, ela é fantástica, assim, eu sempre recomendo, quem eu conheço, segue a Bárbara Carini no Instagram, porque Bárbara Carini. uma intelectual diferentona, assim, ela é uma das maiores pensadoras que a gente tem hoje no Brasil em relação às questões de racismo, de intolerância e tudo mais, né? Uhum. E ela sempre, assim, todo dia que eu abro o Instagram tem uma colocação muito pertinente, sabe? Em relação a qualquer assunto, principalmente questões raciais, mas assim, ela caminha por várias frentes, assim. E é interessante o quão a gente precisa conhecer e se aprofundar para poder fazer com que a nossa sociedade seja melhor, assim. Sim. Eu vejo, eu voltei de viagem semana passada e uma enxurrada Tava onde? Eu fui fazer um cruzeiro com a minha tia, minha prima e o meu sobrinho mais velho. Uhum. A gente foi para Argentina, Uruguai, Balneário Camboriú e Ilhabela. Uhum. E aí, porque eu digo assim, professor de férias precisa viajar, senão parece que não tirou férias. E aí, tinham tido uns episódios aí nos ensaios técnicos. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, como é que a pessoa tá no carnaval e ela não busca, pelo menos, conhecer sobre o que a escola de samba dela tá tratando naquele ano? Vou ler a sinopse para eu poder saber do que se trata, para eu poder falar sobre. Uhum. E não paga mico. Uhum. Porque é isso, cara. Tipo assim, é o mínimo de entrega. Você saber do que se trata, E hoje conhecer na aquela internet, comunidade. então, né? Então, Muito fácil, muito né? fácil, Um né? acesso muito Conhecer rápido. aquela comunidade, conhecer um pouco daquela história. Porque o samba enredo, ele já diz muito sobre a história que vai ser contada. Porque o carnaval, na Marquês de Sapucaí, nada mais é do que um teatro, né? Uma ópera a céu aberto, né? Uhum. E aí, eu não quero ler a sinopse porque é muito grande, sei lá, tô com preguiça. Vai na internet, tem Vou alguém ler, falando sobre. vou ler a letra do A letra do samba. para eu cara. poder entender o que eu Escutar, tô né? Não, reproduzindo. eu digo, a gente nem diz Não, para poder escutar, entender o que tá pra escrito ler. ali. Ler Ler a o que letra. tá escrito, não só reproduzir o que, Porque às que tá vezes sendo você canta, cantado. você acaba se Você emocionando, nem vai entende que às vezes a pessoa viajando. nem se liga no que tá cantando, tá só reproduzindo. Assim, vou ler a letra desse samba aqui para eu saber do que se trata. Porque se me perguntar, eu sei minimamente do que se trata. Mas isso que eu acho muito mágico do samba, né? Porque tem a letra, é uma letra maravilhosa, né? A composição e ainda tem toda uma história sendo contada visualmente, né? Exatamente. Ou seja, uma questão para você refletir, Muito. pensar e Esse samba agora, então, da Vila Isabel, gente, Não, eu tenho amigos, assim, eu já sou Vila Isabel agora, do na coração. minha Escolhi o ano certo, Com a- hein? Porque esse com a- samba é maravilhoso. Sim, maravilhoso. com a minha A turma, gente precisa mudar esse mundo. eu trabalho, assim, músicas, né? Músicas infantis e tal, não sei o quê. Samba enredo, eu confesso que eu nunca trabalhei, mas eu tenho amigos que trabalham com samba enredo com turmas maiores. Uhum. E conheço gente que também já trabalha em educação infantil com samba enredo. E assim, eu acho muito mágico.
Porque os sambas enredos, eles vêm contando muitas histórias. Uhum. E aí eu tava falando com uma amiga semana passada, e eu falei, cara, esse ano eu vou começar o ano trabalhando com racismo ambiental. E eu tô pensando aí em, de repente, usar o samba da Vila Isabel, porque ele tem tudo a ver com o que tá vindo. E aí minha amiga, caraca, Luanda, eu falei, não, sim, tem tudo a ver com o que tá vindo. Só que aí você fica naquela assim, pô, mas aí fala sobre Oxalá. E aí, será que eu vou ter algum problema em tratar sobre Oxalá? Mas você sabe que uma Na coisa... sala de aula. Mas aí eu tenho que estar respaldada, eu tenho que estar empoderada do que eu tô trabalhando para poder mostrar. Porque Mas, é Luanda... isso, você tem vários embates. E aí você fica naquela assim, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. Entendeu? E aí você fica assim, caraca, porque assim, a pessoa não entende que você tá... Muitas pessoas não entendem que você tá trabalhando a questão cultural, você não tá trabalhando a questão religiosa. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu já ia perguntar. Como é que essa relação, como é que vocês percebem? Eu quero voltar na questão do preconceito ainda, quer dizer, não vou sair do preconceito. Mas como é que vocês percebem essa relação do samba com as religiões? Olha, eu conheço pessoas na Vila Isabel que são espíritas, católicas, evangélicas. Tem todos os tipos de religiões ali dentro. Uhum. Né? Muitas pessoas acham que o samba é só para quem, como diz o outro, bate tambor. Bate Não, tambor. não é. Sabe? É o que a Luana falou. Você trabalhar uma música, você tem um samba enredo contando as histórias. Não só. Hoje a Vila fala sobre Guebalá, mas teve pessoas que falaram sobre descobrimento, falaram sobre a invasão dos portugueses. A própria Mangueira tem sambas belíssimos. Os últimos sambas que ela tem feito têm sido sambas potentes. O samba da Portela desse ano, caramba. Tipo, quanta coisa que o traz de Salgueiro, que vem contribuição. falando O Salgueiro vem falando da do questão dos indígena, né? Yanomamis. Uhum. Então, não deixa de ser uma matéria de escola, né? Não Com deixa de certeza. ser aprendizado, porque Com você certeza. aprende. Com certeza. Né? Ninguém vai falar só... Eu acho que você aprende e provoca uma reflexão também, né? Sim. E as últimas letras têm sido muito Esse samba críticas, né? da Vila Isabel é pra você refletir, Sim. E né? assim, Sobre o mundo que a gente tá vivendo e não tá Sim. fazendo nada pra mudar. o bom é que assim, a gente... Esses sambas, os últimos sambas que têm vindo... Em geral, assim, nas escolas eu tenho visto muitas críticas, sabe? Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Uhum. O que a gente pode fazer enquanto atitude, enquanto pensamento, enquanto coletividade, enquanto individualidade, para poder melhorar nessas questões? Pergunta pra vocês. Então, não vale escolher essa temática da Vila Isabel agora, Ah, tá ligado? que é Logo eu que maravilhosa. tô por fora do carnaval, né? Hoje, se tivesse escolher um tema ideal pra ser retratado no samba, esse da Vila Isabel tá maravilhoso. Qual que vocês escolheriam? Um tema que você acha, por exemplo, Kátia, Luana, que vocês acham que é necessário pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente sambar refletindo As diferenças, as diferenças. sabe? Eu Boa. acho que é muito importante a diferença de gênero, porque a gente fala, as escolas que falam, uma fala do índio, outra fala do negro, outra fala do português. Eu acho que englobar tudo isso e falar dos gêneros, dos homossexuais, dos negros, dos índios, dos japoneses, sabe? As diferenças. E fazer disso uma união, né? Isso. Pegar isso que ela falou, né? Dessas diferenças. Como é que é a frase mesmo? Que eu adoro. Você falou. Ai, meu Deus, já esqueci. Logo eu que minha memória é péssima. Eu também, mas eu adorei. Gente, Kátia, você puxa lembra? aí. Tô brincando. Volta. E você, Kátia? Não vale falar das diferenças, nem do Não. samba desse ano da Vila Isabel, que é maravilhoso. Não, eu acho que a gente precisa falar sobre a questão das relações, né? Das relações, principalmente, a gente tá vendo uma guerra agora, 2023, 2024. Guerra. Eu não consigo admitir guerra. Verdade. Eu voltei de viagem e falei, ainda tá tendo guerra? Meu pai tá. Eu falei, não é possível. Não é possível, meu pai, porque um quer vender armamento. O outro quer não sei o quê, o outro quer... Eu falei, cara... Mas pô, é isso. Guerra dá lucro, né? É muito triste, né? Aí você vê Muito crianças triste. perdendo Muito famílias, crianças morrendo, ficando sem família. E aí as pessoas dizem tudo por Deus. Cara, Deus com certeza não defende Não é mesmo. isso. Não é. Por Deus não é. Não defende. Não o Deus que eu conheço. É do poder. Exatamente. É poder, exatamente. É o poder. Poder. Então, assim, eu acho que falar sobre paz também entra na questão da diversidade, né? Quando não agride um homossexual, um transexual, quando não agride uma pessoa negra, quando não destrói a terra do indígena, né? Quando não rouba a terra do indígena, né? Estava conversando essa semana também, porque eu sou muito de escrever, né? E aí eu
eu tava falando com a minha irmã quando ela tava... Foi ontem. Ela tava voltando de São Paulo. E aí eu falando com ela, né? Falei, cara, tipo... As pessoas, não, porque os indígenas isso... Cara, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já estavam aqui. Eles não tinham que lutar para terem suas terras. As terras são deles. Esses territórios pertencem a eles. Pertencem, modo de dizer, né? Porque assim, eles mesmos dizem que não são os donos, né? Porque não é propriedade, né? É uma relação. Para cuidar, para zelar. É uma relação. Coisa que então, assim, o homem, né? Tá ali para destruir. A gente está destruindo a natureza, tudo por conta desse universo capitalista. A Vila Isabel vem falando disso. O interesse, né? O interesse pelo poder mesmo, que eu sou Vila Isabel agora, sério. O interesse pelo poder aí vale qualquer coisa para ter poder. Vale destruir, vale matar, vale tomar, roubar, enganar, mentir, tudo. Né? E que valores são esses, né? Que valores são esses? Não são valores que deveriam ser para coletivo individual, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa repensar, né? O que a gente vem fazendo para tornar o mundo melhor? Melhor para quem? Né? Melhor para mim, melhor para você, melhor para você? Ou é melhor para todo mundo? Porque cada um pensa no seu próprio umbigo. Você sabe que eu falo uma coisa que de verdade eu acredito? Eu acho que se as pessoas entendessem que se o Brasil, tá? Tivesse melhor do que ele está hoje, todos nós aqui estaríamos melhor. Então, na verdade, a gente achar que passar por Copacabana, por exemplo, e ver alguém pedindo comida, usando drogas, né, etc., e achar que isso não mexe com a gente, eu sempre falo isso no meu podcast, isso é uma ilusão. Mexe. Claro que mexe. O que está acontecendo lá em Israel, com certeza está mexendo com a gente. Muito. Porque eu creio muito que a gente uma coisa só. Então, de repente, aquele vazio, aquele sofrimento que a gente tem do nada, que a gente não consegue entender porque a gente está sentindo aquela ansiedade, muitas vezes não é só por sua causa. É por conta do planeta Sim, Terra. É todo, porque você acaba absorvendo. A gente é parte do... Gente, a gente é a natureza. E é isso que as pessoas têm que entender, né? A natureza não é nossa, a gente faz parte dela. Com certeza. Eu não sou separado de você, eu também tenho que entender isso. Isso a gente aprende muito tanto com os ensinamentos dos povos indígenas, quanto com essa relação que o continente africano traz para a gente nessa diáspora, né? Quando eu digo assim, a gente usa as ervas para cura, para rituais, para, enfim, a natureza está ali. Ela está mais para a gente do que a gente está para ela. E as pessoas não entendem essa relação como uma troca. Entendem como uma exploração. E eu vou além, cara. Às vezes a cura é um abraço. Sim, né? Uma palavra, escutar, ouvir. Né? Essas relações estão muito quebradas, né? A gente precisa repensar nisso com urgência, sabia? Pois é. Eu acho que é por isso que tem tanta depressão hoje em dia no mundo, né? Tantas pessoas depressivas, porque eu acho que não consegue botar para fora, não tem alguém que escute, né? Às vezes até quer falar e você vai conversar com a amiga, mas você, te chamei aqui só para conversar, para aliviar meu coração. A pessoa foi lá para desabafar, a outra desabafou e quem foi para desabafar não desabafou nada. Entendeu? Então eu acho que falta isso. E também aquela questão também das redes sociais, tá sempre bem, Sim. né? De parecer que você nunca tá com um problema. Aí você leva isso pra vida também, né? Isso não existe. Não existe. O problema faz parte da vida. Não tem jeito. Certeza. A gente tem que... saber lidar, né? Saber lidar. Gente, eu amei conhecer vocês. Eu ficaria aqui horas. Cara, foi um podcast, assim, que me surpreendeu, assim. Tô sendo daqui renovado, assim. Com tanto aprendizado, de verdade. Eu acho que a gente tem que fortalecer os nossos laços. Espero que vocês me convidem para participar, pra gente estar junto. Quarta-feira tem ensaio de rua, dia 31 eu agora. Vou, hein? Nosso último ensaio de rua. Mas eu tenho que estar com vocês. Vou vou grudar em vocês. O contato da Lua.
Tem. Então, Mas depois eu vou pegar o seu também. sim, mas é porque ela, como ela disse que ela não é mais passista, ela é mais... Eu vou deixar você num lugar interessante. É porque assim, Entendi. eu venho com a Dandara, acompanhando a Eu Dandara. venho trabalhando. Eu também venho trabalhando. Mas eu ponho você num grupo legal, dos meus amigos que ficam ali, Show de bola. que você vai Eu vou conseguir assistir mesmo. numa boa. Vai sim. Eu vou Vai sim, mesmo. vai Começa por gostar. volta de 9 horas Gostei da muito. noite. E aí a gente tem esse ensaio de rua, que é o último desse carnaval. Nessa quarta-feira agora. Todos são convidados. Não sei se vai ao ar antes, mas todos são convidados. E no Quarta-feira sábado... agora? a quarta agora. E no sábado, dia 3, 10 horas da noite, a gente tá lá desfilando na Marquês de Sapucaí com o nosso ensaio técnico. Guibalatizando. E tem uma coisa bem interessante no sábado, que tem a lavagem, né? Que são as baianas de todas as escolas fazendo a lavagem da Marquês de Sapucaí. Abrindo os caminhos para o nosso o carnaval. Nossa, deve ser uma limpeza, lindo, né? Uma assim, limpeza é uma espiritual. limpeza. Elas desfilam todas de branco, de todas as escolas de todas as samba. Deve ser escolas, mágico. juntam Elas todas vão elas com ervas e tal, e vão lavando. fazendo a lavagem. Muito bonito. Sapucaí, é muito bonito. Às 19 horas. 19 horas. 19 horas. Vamos passando isso. Quarta, sábado, que eu vou com certeza. E aí, esse projeto de vocês, por exemplo, né? Como é que a gente faz para encontrar esses livros? É só entrar em contato com a gente. Pode mandar um direct pelo Instagram do Fala o Instagram de Personalidades. Fala o Instagram, então, do projeto. É Pepe... Peraí, gente. É, o Pepe pro- Negras, eu acho. Peraí. Quem cuida desse Instagram? Instagram é Luana. Ela. A pessoa que não lembra o nome de cabeça, pra você ver como eu mesmo. Pepe Negras, Griots do Samba. Beleza. É Ah lá, por aí. Ó, tá ali, ó. Esse aí, Pepe Negras. Ivan colocou pra gente. Isso. O projeto de vocês é lindo. Obrigada. Vou ver como é que eu posso fazer também para estar divulgando mais esse projeto, já que eu trabalho também em lugares diferentes. Eu já sei uma pessoa que pode me ajudar. Então, eu vou entrar em contato com vocês. Mas olha, eu gostei demais da conta. Acho que a gente ficaria aqui conversando muito mais. Muito mais. Se eu não tivesse compromisso também. Tranquilo. Mas a gente vai se encontrar e com certeza eu quero criar laços aí com vocês, porque vocês me ensinaram muito. Tô falando sério, gente. Eu acho assim que ficou uma lição. A gente que vem morar no Rio de Janeiro, né? Que é do interior, a gente se perde um pouco aqui com essas doideiras do Rio de Janeiro. Não sei, né? Mas aí a fala de vocês sobre o samba, principalmente, né? Eu acho que eu entendi uma coisa muito legal, esse senso de comunidade, como ele é importante para a gente fazer desse mundo um mundo melhor. A questão da empatia. O né? samba é acolhimento, né? Ele acolhe Olha todo isso, mundo. acolhimento, gente. Ele acolhe todo mundo. E se você tem uma mente aberta, você aprende muito com esses griões do samba. Com certeza. Essa questão que você falou do Ciro do Agogô, né? De como ele se preocupava, a questão do abraço, isso me tocou muito. Muito. Ele, pra mim, é meu mestre. empatia. Sem empatia, gente. É um que a gente mestre, precisa assim, tanto, maravilhoso. né? Eu acho que eu percebi aqui que a grande lição que a gente está mais precisando no mundo hoje em dia é justamente empatia, né? Eu acho que o samba traz esse senso de empatia pra gente. E eu sinto vocês muito unidos, até a própria família. Eu acho que o samba Sim. une também a família por meio do samba, né? Olha que grande lição. Ó, quero agradecer. Espero que a gente possa ter outras pautas, voltar aqui outras vezes. O outro livro sai quando mesmo? Em abril? 2027, tá vendo? Não, nós que agradecemos a oportunidade, além desse papo super, super gostoso e Foi descontraído, mesmo. mas poder passar um pouquinho do que é o samba na nossa visão, né? Uhum. Do que é a essência do samba na nossa visão. É o não preconceito, é o acolhimento. Olha o que eu aprendi. É o É a respeito, empatia, é o respeito, empatia. é valorizar a história, Exatamente. é valorizar as diferenças, né? É valorizar todas as religiões. Exatamente. Ele traz Gente, muito, olha, ele traz muito sobre que identidade, coisa mais importante do que isso. representatividade, territorialidade. Assim, eu definiria nessas 3 palavras o que a gente tem enquanto comunidade mesmo, né? Agora, só pra gente terminar, uma dúvida. É possível... Vou tentar melhorar essa pergunta, esse pensamento de vocês. Vocês conseguem manter esse pensamento 24 horas por dia? Sim. Sim. Acho que sim. Eu acho muito legal isso. Não vou dizer que tem horas que você se entristece com alguma coisa que você vê ou alguma coisa que você ouve, mas aí você respira e fala assim, cara, mas É muito maior do que qualquer coisa. ele já me deu isso. Então por que isso
vai mudar o meu pensamento? Ou A gente- mudar a o meu gente- A gente tem sentimento muito em mais coisa relação positiva do que coisa do que negativa. coisa negativa? Nas nossas trajetórias no samba, né? Engraçado, né? Que todo mundo que eu tenho um contato que gosta muito de samba tem uma luz nos olhos, um amor nos olhos, sei lá, uma empatia, uma alegria de viver que é inexplicável. Vocês só estão me dando esse exemplo. Sim. Parece que o samba fica na alma mesmo, assim. Corpo, alma e coração. Corpo, alma e coração. Muito obrigado, tá, Obrigada a gente? você, Obrigada a João, pela vocês. oportunidade. Imagina, Agradeço teremos muito mais. em nome dos nossos parceiros que não puderam vir, da Andara e Edson também. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui construindo junto, né? Uhum. Novos pensamentos, novos conhecimentos. E até a A próxima. gente fez ali, ó. Danda. Isso aqui é quem? Olha A lá. Dandara. Dandara. Olha lá, a barriguinha, nossa querida. Ela vai desfilar grávida esse ano. Isso foi agora domingo. Na Domingo, né? Portela. Na porta. Domingo não, sexta. Sexta é na porta. Gente. Maravilhosa. Aí foi na Portela, Foi na Sim. Portela. 8 meses. 8 meses. Catita. Catita. Eu marquei de Sapucaí ano passado. E esse samba gracioso é tudo, né, gente? Eu super Olha admiro. como samba, gente. Ah, o Esse é Pulinho. o pulinho. Gente. Aí, ó, nossa Danda. Você é malandra, você não botou você sambando. É. Você não mandou você sambando, não? Tá só Mandei. fingindo que tá sambando lá. Mandei, mas tá tudo ótimo aí, gente. Eu samba assim também. Tô brincando. Eu samba assim. Ah lá, Danda. Tinha mandado um do Edson também, não sei se... Acho que não foi. Eu não sei, eu mandei, mas acho que a gente conseguiu, né, Ivan? Ah, tá. Ah, Gente, muitíssimo obrigado. eu Obrigada. que agradeço. Nós que agradecemos A oportunidade, o papo. Vamos esperar essa quarta, esse sábado. Daqui a pouco a gente volta aqui e eu já vou estar sambando. Eu vou imitar vocês. Ah, pode deixar, pode deixar. Tudo Eu vou certo, imitar. tudo certo. Tá bom, ó? Gente, ó, muito obrigado. Tamo Tchau, junto e tchau. até o próximo Beijo. episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.